Olá, seja muito bem-vindo ao canal Os Federais do Ensino, Papo de Condomínio. E o papo de hoje, olha, é sobre posse em condomínios. Um assunto que pode parecer meio técnico, meio complicado, né? Mas que na verdade está no nosso dia a dia e mexe diretamente com a convivência de todo mundo. Pensa comigo. Sabe aquele espacinho comum ali no corredor que de repente um vizinho adota? Coloca uma plantinha, um sapateiro, e quando você vê, parece que o lugar virou uma extensão do apartamento dele. Ou sei lá, aquela vaga de garagem que vira um verdadeiro depósito particular. A pergunta que fica é: de quem é a posse, afinal? Para a gente conseguir responder isso direitinho, a gente precisa dar um passo para trás e entender, primeiro de tudo, o que é posse. Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto. Para a gente construir um raciocínio que faça sentido, a gente tem que começar pelo básico do básico, né? Entender o que é a posse, especialmente quando a gente está falando da vida em condomínio. Olha só que interessante. O ponto-chave aqui é o seguinte: posse não é sobre papel, é sobre comportamento. É agir como se fosse o dono. A lei fala que é o exercício de fato de um dos poderes da propriedade. Ou seja, não é sobre ter um nome na escritura, mas é sobre usar, cuidar, enfim, se portar como se aquele espaço fosse seu. É a prática do dia a dia. E aqui está a grande confusão que muita gente faz. Posse e propriedade não são a mesma coisa. Pensa assim, propriedade é o direito, é ter o imóvel registrado lá no cartório no seu nome, é o papel. Já a posse é a realidade, é o uso de fato. O melhor exemplo é o aluguel. O dono do apartamento é o proprietário, mas quem mora lá, quem usa a garagem, esse é o possuidor direto. Entender essa diferença, gente, é a peça-chave para desatar um monte de nó em condomínio. E agora a gente chega num conceito que é, assim, o coração da vida em condomínio, a composse. O nome é um pouco diferente, mas a ideia é simples. Se posse é agir como dono, a composse é quando todo mundo age como dono junto. Pensa no hall de entrada, na piscina, nos corredores. Aquilo tudo é de todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém ali tem a posse exclusiva. É uma posse compartilhada. E é exatamente por isso que ninguém pode simplesmente chegar e dizer: esse pedaço aqui agora é meu. Beleza, então a gente já entendeu a base, mas a coisa fica um pouco mais detalhada. A lei não trata toda a posse da mesma forma. Existem tipos diferentes e saber essa diferença é crucial, porque cada um deles leva uma consequência completamente diferente. Vamos começar com uma distinção bem fácil de pegar. Posse direta e indireta. A direta, como o nome já diz, é de quem está ali, usando o imóvel fisicamente. O inquilino é o exemplo perfeito. Agora, e o dono que alugou? Ele não perde a posse. Ele tem a posse indireta. Mesmo de longe, ele continua sendo possuidor. E o mais legal é que as duas existem juntas, numa boa, sem briga. Agora o negócio começa a ficar mais sério. A posse pode ser justa ou injusta. A posse justa é aquela que nasce de forma legítima, tranquila, sem problema. Mas a injusta, essa vem de um erro. Vem da violência ou quando é feita de forma escondida, clandestina. Lembra daquele vizinho que adotou um pedaço do corredor? Se ele fez isso sabendo que não podia, de forma sorrateira, a gente já pode começar a falar em posse injusta daquela área comum. E tem mais um detalhe que faz toda a diferença: a intenção por trás da posse. A gente divide entre boa fé e má fé. Pensa na boa fé. A pessoa realmente acredita que está no seu direito. Sei lá, ela leu o regimento interno e entendeu errado. Acontece. Agora, a má fé é quando a pessoa sabe que está errada, mas faz mesmo assim. Voltando para o nosso exemplo do corredor. O síndico vai lá, notifica, explica que não pode e a pessoa insiste em deixar o vaso lá. A partir daí, meu amigo, a posse vira de má fé. E isso, numa briga na justiça, pesa e muito. Muito bem, já entendemos o que é posse, os tipos que existem, mas na prática, como é que a gente adquire a posse de um imóvel? Como é que a chave chega na nossa mão e a gente pode dizer: aqui eu sou o possuidor? Vamos seguir esse caminho. Normalmente, o processo tem algumas etapas bem claras. Primeiro, claro, vem o contrato, o papel que formaliza tudo. Depois, tem aquele momento mágico, a entrega das chaves. Esse ato, que parece simples, tem uma força jurídica enorme. É o símbolo da transferência da posse. E, finalmente, vem a ocupação de fato, quando a pessoa entra, coloca os móveis e começa a viver ali. E essa transmissão da posse pode acontecer de duas maneiras principais. Uma é a que a gente chama de título universal. Pensa numa herança. O herdeiro não recebe só o apartamento, ele recebe um pacote de coisas, um patrimônio inteiro. A posse de tudo é transferida de uma vez. A outra forma, que é a mais comum para a gente, é a título singular.
é a venda de um apartamento específico, um bem individualizado que passa de uma pessoa para outra. E só para reforçar, no universo dos condomínios, a forma mas muito mais comum de se conseguir a posse é essa que a gente chama de derivada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela deriva de alguém, ela vem de um possuidor anterior. É a posse que nasce de um negócio, como a boa e velha compra e venda. Alguém te passa a posse. Ok, chegamos na parte mais importante. Depois dessa aula toda, alguém pode perguntar: tá, mas e daí? Por que eu preciso saber de tudo isso? Bom, é aqui que a gente conecta tudo com o dia a dia do condomínio. Saber sobre posse ajuda a resolver aquela treta da vaga de garagem. Dá argumento para o síndico notificar e pedir para tirar aquele monte de coisa que o vizinho largou no corredor. Deixa muito claro quais são os direitos e os deveres tanto de quem é dono quanto de quem é inquilino. No final das contas, entender de posse é entender as regras do jogo. É o que define quem é responsável pelo quê e garante que a convivência seja, no mínimo, mais tranquila. Então, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Agora, com todo esse conhecimento na bagagem, como é que a gente olha para o uso dos espaços no nosso próprio condomínio? Aquela decoraçãozinha no hall do elevador é só um item decorativo ou já virou um ato de posse que não deveria estar ali? É quase como colocar um óculos novo para enxergar o nosso cotidiano, né? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por Joca Nascimento. E aí, gostou do nosso papo de hoje? Então não esquece de deixar aquele like, ajuda muito a gente. E claro, siga nossas redes sociais. O e-mail para contato é federaisdoensinopapocondênio@gmail.com. A gente se vê na próxima.